Eu vou revelar aqui publicamente qual é o maior segredo da reconquista. Pela 70ª vez, você só reconquista. Você está olhando pela ótica de um cara que está dentro do relacionamento. Então suponhamos que um cara que está aqui volte com a mulher, tá junto com ela, tá tudo certo. Eles têm uma discussão, um problema. Qual que é o certo? Sentar, conversar e resolver as coisas. Dentro do relacionamento, o certo é sentar, conversar e resolver as coisas. Então se eu tenho alguma questão com a minha esposa, o que eu faço? Sento, converso e resolvo as coisas. Só que você não tá dentro de um relacionamento mais. Sua mulher, ela tomou a decisão de terminar. Ela não teve uma discussão com você. Ela não teve um atrito. Ela não teve um problema e que afastou vocês. Não. O que aconteceu entre vocês foi uma ruptura. Foi um término de relacionamento. Foi o fim. Foi o ponto final. Acabou. Então, a ótica de ação dentro dessa situação é outra. Não é sentar e conversar mais, porque não vai adiantar. Ela tomou uma decisão. Entenda uma coisa: quando você toma uma decisão, o jogo muda. Quando você toma uma decisão na sua vida, o jogo muda. Quando ela toma uma decisão na vida dela, o jogo muda. Então vamos lá, vamos só pegar isso daqui para você entender mais de forma palpável. Você decidiu: eu quero fazer concurso público. Você decidiu: eu quero empreender. Eu vou abrir o meu próprio negócio. Você decidiu: eu vou trabalhar numa multinacional. Quando você decide isso, você colocou aquilo na sua cabeça, aquilo é uma crença e você vai até o fim com aquilo. Não adianta as pessoas ficar falando na sua cabeça. Não adianta. Sua mãe, seu pai, seus amigos, seus avós, todo mundo pode chegar para conversar com você, para querer fazer você mudar de ideia, e você não vai mudar. Você colocou aquilo na cabeça: eu vou fazer isso. Pau, é uma decisão. Sua mulher tomou a decisão: terminei o relacionamento. Quanto mais você fica em cima dela, o que você faz? Você faz ela ficar com raiva. Não é o que você sente quando as pessoas vão contra aquilo que você quer na sua vida? Não é? Quando você está decidido numa coisa e alguém fica botando pilha para você não fazer aquilo que você está decidido, você não pega a raiva da pessoa? Você não fica chateado? Você não acha ruim? Você não fica magoado? Você não quer se afastar da pessoa? É exatamente o que está acontecendo agora com sua mulher. Ela tomou uma decisão, então você está lá: não, mas essa decisão está errada, mas você não pode fazer isso, mas não é assim, não acontece desse jeito, você está maluca, você está destruindo nossa vida, pelo amor de Deus, não faz isso. E aí o que acontece com a mulher? Ela quer se afastar, ela está magoada, ela está chateada, ela acha ruim essa maneira sua de lidar com a decisão dela. Então, agir para reconquistar é diferente de agir para resolver um problema dentro da relação. São dois mundos diferentes. Eu vou revelar aqui publicamente qual é o maior segredo da reconquista. Vou revelar publicamente pela 70ª vez. Você só reconquista quando você conquista. Você só reconquista quando você seduz. Você só vai ter essa mulher de volta quando você ativar o desejo, a atração e o olhar dela como mulher, como fêmea, por você, como macho, como homem alfa, como homem de impacto. Só que não tem como você ativar isso agindo da maneira que você está agindo, porque esses comportamentos e essas ações que você vem tendo não são ações de um cara sedutor. É muito simples, eu não preciso fazer nada de outro mundo aqui para você imaginar o que eu vou te falar agora. Pega o seu jeito de tentar fazer a sua ex voltar, vai numa balada e tenta conquistar uma mulher desconhecida utilizando o seu jeito de conversar com a sua ex. Sabe o que vai acontecer? De duas uma: ou a mulher vai te achar um cara louco
esquisito, despirocado, maluco, que vai mandar você embora, vai falar que não quer nem ver você na mesa dela pra você sumir dali, ou ela vai jogar um copo de bebida na sua cara, porque ela vai te achar um cara surtado, com um problema mental. Desculpa falar isso pra você, talvez você não merecia levar uma paulada dessa, mas talvez você merecia. De coração, pensa um pouco. Como que seduz uma mulher? É do jeito que você está agindo? O jeito que você conversa com a sua ex, o jeito que você se porta, as coisas que você fez até agora, conquistam uma mulher? Conquistam, mexem com a alma dela, com o espírito, com o corpo, faz ela ter arrepios, faz ela sonhar com você, faz ela ficar pensando em você sem parar, faz ela ficar com desejo de se entregar completamente para você como homem? Eu tenho absoluta certeza de que a sua resposta para mim agora é não. Arthur, mas qual é o processo então para que eu possa criar a oportunidade de seduzir ela? Qual é o processo então para que eu possa criar essa abertura para que eu possa ganhar o coração dela de novo? É aqui que entra. Primeira coisa, se afastar dela. Primeiro passo, se afasta dela. Se afasta dela. Vou repetir de novo. Faça contato zero com ela. Segundo passo, aprenda com seus erros. Se tem uma coisa que você tem que entender, é que você tem que pegar todos os erros que você cometeu dentro do seu processo de reconquista e não cometer eles de novo. Se você está aqui hoje e você já sabe que não é dando presente para ela e nem tentando comprar ela com passeios, restaurantes, festas, surpresinhas, que você vai ter ela de volta, então não tente fazer nada disso para ter ela de volta, porque você já sabe que não funciona e você só vai queimar mais um pouco das poucas oportunidades e poucas chances que você tem de ter ela de volta. Você já sabe que não funciona, então não use. Se não funciona, você não usa. É simples assim. Você não vai fazer. Não funciona. Não vai trazer ela de volta. Na verdade, pode jogar uma pá de cal e destruir tudo. Então, se eu fosse você, a partir de agora eu já entendia isso. Os erros que você cometeu, você tem que aprender com eles. E os erros que você ainda não cometeu, você tem que descobrir para que você não erre de novo. Presta atenção. Essa cesta que você comprou, você vai pegar essa cesta, você vai abrir essa cesta amanhã e vai ter o café da manhã dos seus sonhos. Você vai abrir essa cesta e você vai desfrutar de toda aquela comidinha gostosa que tá ali e não vai usar nada disso. Que bom que você já comeu tudo. Que bom. Que bom. Fico feliz com isso. Se você comprou uma joia, vai lá e troca por uma joia para você. Troca, pega um correntinho de ouro, pega uma correntinha para você de prata. Aprender com os erros é ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Errou? Tudo bem, não tem problema errar. O problema é persistir no erro. Então aprenda. Arthur, aprendi com os erros, estou fazendo contato zero, e agora? Agora você tem que sair desse fluxo emocional que você entrou. É o famoso antifragilidade que eu falo para os meus alunos. É o momento de você sair do estado emocional. Você tem que sair desse emocional seu e entrar num processo onde você vai ser um cara racional dentro dessa situação. Onde você vai olhar para tudo isso e simplesmente vai fazer uma coisa. Você vai falar assim, cara, entendi onde eu tô. Eu tô passando por um término. Eu não tenho minha mulher de volta. Eu não tô com ela. Tá tudo nebuloso. Ela não quer voltar comigo agora. Eu tô distante dela. Ela tá distante de mim. Eu cometi um monte de erro tentando fazer ela de volta, trazer ela de volta. Então o que eu vou fazer? Cara, eu vou pisar no freio, vou colocar minha cabeça no lugar e vou racionalizar aqui.
O que aconteceu para o meu término de relacionamento acontecer? O que rolou? Por que acabou? Aonde foi que eu pisei na bola? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Colocar a cabeça nos eixos. Isso é antifragilidade. Mais uma etapa. A gente está indo para a quarta etapa agora da reconquista. Qual que é a quarta etapa da reconquista? Entender a mente da sua ex. A mente da sua ex não é um bicho de 7 cabeças. A mente da sua ex é mais simples de entender do que você imagina. É só você parar e pensar. O que ela está sentindo? Por que ela está sentindo isso? E o que eu fiz para que ela sentisse isso? Se você tiver a resposta disso aqui, você já vai saber como eu posso agir para que ela não permaneça desta maneira mais. Porque essa é a questão que eu acabei de falar para você. A questão que eu acabei de falar para você aqui foi: você sabe muito bem o que aconteceu para o seu relacionamento terminar. Essa é a real. Você sabe muito bem o que você fez até hoje para que essa mulher não queira voltar com você. Então, você sabe muito bem por que ela tá chateada, por que ela tá magoada, por que ela tá do jeito que ela tá, por que ela não quer conversar com você, por que ela tá distante, por que ela tá fria. Você sabe muito bem. Então, para mim é sobre isso. Se você tiver essas respostas, você vai conseguir entender a mente da sua mulher, claramente. E entender a mente dela é ver o futuro. Entender a mente da sua ex é você estar a 10 passos na frente dela. Isso muda o jogo. Depois que você já entendeu a mente dela, racionalizou, aprendeu os seus erros, descobriu os erros que você não pode cometer e está em contato zero, o que você tem que fazer nesse tempo? Ter uma mudança extrema. Não adianta você tentar voltar somente com uma roupagem nova. O mesmo homem com perfume diferente não vai fazer diferença para essa mulher. Não é o perfume diferente que vai contar para ela. O que vai contar são os comportamentos. E como mudar os seus comportamentos sendo você um cara tão cabeça dura? A questão é essa. Mudar não é falar que mudou. Mudar não é ter discurso pronto aqui. Nem adianta você vir com um discurso pronto nos comentários. Eu sei que você mudou olhando na biloca do seu olho, irmão. É pela fibra do seu músculo. Ao trocar uma ideia comigo de frente a frente, eu já sei se você mudou ou não. E sabe a real? Você sabe muito bem se você mudou ou não. Ninguém aqui precisa fingir. Você sabe muito bem o homem que você era dentro da relação e o homem que você é agora. E talvez você olhe para o cara que você era dentro da relação e hoje você se veja pior do que o cara que você estava sendo dentro da relação. E aqui tem um grande problema. Então mudar não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não é uma coisa que acontece no estalar de dedos. E também é uma coisa que às vezes, quase que na maioria das vezes, é necessário ferramentas, porque você sozinho às vezes não tem as ferramentas necessárias para mudar tudo aquilo que você precisa mudar dentro da sua vida. Sexta etapa. Depois que você fez o contato zero e cumpriu com todas as etapas que eu te passei aqui, a gente vai para o recontato e depois o efeito da paixão. Então é o processo de criar a sedução. Arthur, tudo isso é muito longo, complexo, é tanta coisa. Não, numa sentada aqui você já resolveu isso. Talvez aqui você já teve uma aula que trouxe para você uma epifania de um monte de coisa. Você falou, putz, eu já sei como eu vou agir a partir de agora. Mas qual que é a questão? Talvez você saiba o que tem que ser feito, mas você não sabe como pode ser feito. Falta para você o como. E é o como que falta que gera ruídos na sua mente na hora da execução. E é por isso que tem tanto cara que fala assim, Arthur, gostaria de ter te conhecido antes. Arthur, gostaria de ter começado a caminhar com você antes. Arthur, eu gostaria de ter parado de ser cabeça dura antes. Porque quando eu aprendi o como, tudo ficou mais fácil. Você sabia que eu não pego qualquer caso de reconquista para poder mentorar? Provavelmente não, né? Vou te contar um pouco sobre isso. É o seguinte, não adianta você querer ser meu mentorado e ter o dinheiro para poder pagar a mentoria se o seu caso não for aprovado pela minha equipe.
Simples assim. Essa é uma regra que eu tenho aqui dentro da empresa desde quando eu comecei a trabalhar com Reconquista. Eu só pego casos que de fato façam sentido para mim. Casos que eu veja que realmente tem possibilidade de resolução. Sabe por quê? Porque eu zelo pelo meu trabalho, eu zelo pelo meu profissionalismo e pelos meus resultados. E cara, não tem como. A propaganda viva do meu trabalho são os caras que passam na minha mentoria e conseguem de fato ter o resultado que estão buscando. Então, velho, eu não vou gastar meu tempo, nem minha energia e nem minha reputação com casos que não fazem sentido nenhum. E talvez você esteja se perguntando assim, Arthur, mas por que você tá falando isso no final dessa live? E eu vou te explicar. Velho, você tá acompanhando meu conteúdo, pra você tá fazendo sentido, você tá passando por um problema no seu relacionamento, por um término de relacionamento, tá perdido, não sabe o que fazer, já tentou de tudo, ela não votou com você e você me vê como um cara que realmente pode te ajudar nesse processo de restauração, nesse processo de reconquista. E, sabendo disso, eu sei que você vai ter o desejo de participar da minha mentoria, ser acompanhado diretamente por mim, ter uma videochamada comigo, onde eu vou desenhar um plano passo a passo detalhado do que você tem que fazer para poder resolver esse seu caso. Só que você precisa saber do que eu falei anteriormente para que você clique no link que tem aqui embaixo e faça o seu cadastro para conversar com a minha equipe. Por quê? Porque você vai ter que chegar lá, velho, e abrir sua história, contar para eles, olha, aconteceu isso e aquilo outro, e eles vão avaliar. Se eles avaliarem e perceberem que o seu caso faz sentido, aí sim eles vão te dar uma oportunidade por tempo limitado para que você possa entrar na mentoria. E aí você vai falar assim, Arthur, mas por que tempo limitado? Eu já percebi que os seus produtos são sempre aí liberados para compra. Por que você está falando tempo limitado? Eu vou te falar, tempo limitado da aprovação daquele consultor. Vou só te dar um exemplo para ficar mais claro. Talvez você clique no link, faça a sua aplicação agora, minha equipe te manda mensagem, conversa com você, fala que sua história está aprovada e te dá a oportunidade de fazer um investimento. Mas aí, por alguma coisa que você está carregando na sua cabeça, que eu vou falar inclusive agora, você não toma a decisão de entrar para a mentoria naquele momento. E aí, passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e você só faz um monte de cagada nesse tempo e depois volta aqui desesperado falando assim, cara, então, eu não comprei a mentoria naquela hora, mas é o seguinte, agora eu tô querendo muito, eu tô desesperado, eu realmente admito que eu não consigo sozinho, eu quero parar de ficar tentando por conta própria, eu realmente quero alguém profissional do meu lado para poder me ajudar. E aí sabe o que vai acontecer? Muito provavelmente, minha equipe vai avaliar de novo o seu caso, e quando eles avaliarem, eles vão virar para você e falar assim, então, agora a gente já não pega mais seu caso. E você pode chegar com um caminhão de dinheiro que a gente vai virar para você e falar, então, não tem como pegar seu caso. Por quê? Porque o nosso trabalho de mentoria não é sobre o dinheiro, é sobre o resultado que nós podemos gerar dentro da sua vida através do nosso trabalho. Se você não tem resultado, eu não tenho resultado. E automaticamente isso queima a minha reputação e eu não quero isso. E eu fiz uma listinha aqui de coisas de que alguns poucos caras estão falando do porquê que não vão entrar na mentoria naquele momento. E eu quero falar sobre isso agora com você. Primeira coisa, é o cara sempre apontando para a mulher como problema. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Sua ex não é o problema é você. Sabe por quê? Porque se o problema fosse ela, seria você que teria terminado o relacionamento e não ao contrário. Ou seja, o relacionamento terminou porque você errou sim, você vacilou sim e ela tá magoada com toda razão e ela não tá querendo voltar com você porque você continua errando e agora não é errando mais no relacionamento e sim no processo de reconquista. Para de ficar apontando o dedo pra sua mulher achando que ela é o problema. Isso é coisa de cara vitimista. Você tem que ser autorresponsável. Por mais que ela tenha sim uma parcela de culpa, você também tem. Então, se você tem parcela, você precisa se resolver e você precisa dar um jeito nesses seus comportamentos. Não adianta você passar pano, não adianta tampar o sol com a peneira, não adianta fazer vista grossa. Você pode até escapar disso nesse relacionamento, mas muito provavelmente você vai ter esse mesmo problema que você teve nessa relação em outra relação se você não resolver isso agora mesmo. Essa é a principal coisa que você já tem que ter em mente se você tem esse tipo de pensamento. E a segunda coisa, o cara fala assim, não vale a pena.
Sério que não vale a pena? Quando você estava com ela, você não fazia juras de amor? Quando vocês estavam juntos, você não via ela como uma mulher de sua vida? Você por muitas vezes já não pensou em ter filhos com ela, em casar com ela, em formar uma vida com ela? Ou talvez você tem filhos, formou uma vida com ela e agora você quer virar para mim e falar que não vale a pena? Cara, não vale a pena voltar para o relacionamento do jeito que era. Não vale a pena você continuar sendo o mesmo cara que você foi. Não vale a pena você manter as coisas como elas estavam. Agora, mudar tudo, ter um relacionamento incrível, fazer essa mulher ficar apaixonada por você e mudar o jogo completamente em relação aos seus resultados, sinceramente, se isso não vale a pena, é porque muita coisa na sua vida não anda valendo a pena. Cara, sincero, relacionamento vale a pena sim. Porque só você sabe os perrengues que essa mulher viveu ao seu lado, só você sabe as coisas que ela aturou, só você sabe o quanto foi difícil para vocês dois ficarem juntos e permanecerem juntos. Aí agora, você desdenhar, deixar pra lá e falar que não vale a pena, é muita pilantragem da sua parte. E sincero, eu não acredito nisso. Eu sinto no fundo do meu coração que você sente sim que vale a pena, mas você só tá inseguro com relação a isso. E você tem que pegar essa insegurança, pisar em cima dela e ir pra cima, mesmo com insegurança. Porque senão, depois o choro lá na frente vai ser de arrependimento. Sabe quais são as outras 3 coisas? Ai, Arthur, ela é cabeça dura, ela é orgulhosa demais, eu conheço ela. Pois é, deixa eu te falar uma coisa. Ela ser cabeça dura só tá sendo fortalecido com esse comportamento seu. Ela ser orgulhosa só tá sendo inflado com o jeito que você vem agindo nesse momento. E você conhecer ela, cara, você conhece até certo ponto. Existe um outro ponto que você não conhece ela. Tem muita coisa que ela tá fazendo nesse momento que você nem esperava que ela fosse fazer. E eu te falo, tem muita coisa que ela ainda vai fazer se você fizer as coisas certas que você nem imagina que ela possa fazer. Quebrar o orgulho? Tem como. Quebrar o ego? Tem como. Cabeça dura, tanto bate até que fura, tem como acessar essa mente dura aí dela. Mas é preciso que você tenha uma mudança de atitude, de comportamento. Porque se você aceitar o primeiro não, a primeira rejeição, e a partir disso já desistir de toda a história que você tinha com essa mulher, você é um cara muito fraco, muito barrela, e de verdade, você tem que deixar essa mulher ir pra outro cara mesmo. Agora, se você é um cara que é forte, mas só tá passando por um momento difícil e tá se sentindo emocionalmente frágil, e por isso tá tendo esses pensamentos catastróficos e de medo, eu falo pra você, você precisa de alguém pra poder te orientar e te ajudar. E eu estou aqui pra poder fazer isso. Então faz o seguinte, clica no link que tá aqui embaixo e garante agora a sua vaga na minha mentoria. Eu tô te esperando aqui dentro pra poder te orientar, sentar com você, conversar e mostrar pra você o caminho. Só que você precisa tomar essa atitude de fazer o investimento. Fechou? Tamo junto, vamos que vamos. Vejo você na próxima live.